A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar com o cantor, compositor, escritor e violonista Celso Viáfora. Aos 61 anos, com 9 CDs, um DVD e 2 romances, ele está lançando o seu 10º álbum em forma de livro-CD, A Vida É. Um papo sobre parcerias e canções, tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje a gente tem o prazer de receber o cantor, compositor, violonista, escritor e arranjador, tudo isso, Celso Viáfora. Bem-vindo, Celso Viáfora, tudo bem? Tudo e você, Colibri? Estamos aqui na luta, né? A luta, na pandemia. A primeira pergunta, já antes de falar do novo trabalho, né? O 10º CD, 10º álbum, A Vida É, que você está lançando aqui em plena pandemia. A gente tem que falar um pouquinho dessa situação para o momento, né? Para vocês, todos os artistas, sofreram, estão sofrendo, para o mundo todo está sofrendo também. A gente não pode ficar naquela, né? Só nós estamos sofrendo. O negócio é uma pandemia e é uma coisa mundial, e as pessoas vulneráveis nesse país, de desigualdades, está sofrendo ainda mais. Não precisa nem falar isso, que você sabe muito bem. Nós somos até privilegiados, né? Podemos trabalhar em casa, gravar, fazer as coisas. Então, mas eu queria saber como é que você encarou essa pandemia desde o meio de março. Já fizemos um ano, né? Do lado pessoal, do lado também profissional. Como é que você lidou com tudo isso? Família, filho e tudo mais, as coisas. Como é que você está lidando ainda, né? Porque, na verdade, nós não saímos disso, né? Passou um ano, não sei se a gente vai ficar mais um. Teve um cara lá que falou bem no começo da pandemia, olha, vai durar 2 anos. A gente falou, esse cara é pessimista. Realista, na verdade. Né? E aí, Celso, bem-vindo. Foi tudo muito difícil, né? Na verdade, a gente tem que aprender a viver o momento ali, né? Não dá para ficar pensando em futuro, porque a gente se desespera, né? Porque ainda que a gente tenha alguma saída e uma boa parcela da população ainda vai sair sem passar por isso, mas quem tiver um mínimo de empatia, né, não dá para ser feliz, né? Outro dia eu estava conversando com uns amigos e o cara falou, pô, eu tô muito deprimido e tal. Eu falei, bom, a depressão nesse momento é um sinal de sanidade, porque se você tivesse bem, né? Você tá pirado também. Você é um psicopata. O cara tá otimista. Então, uma boa, como uma boa, bicho? É complicado. Você é um psicopata, né? Só que, de qualquer maneira, a música, sempre nos momentos difíceis, eu corria para o violão e tal, e de uma certa maneira parecia que havia uma conexão assim com uma emoção mais restauradora e que te coloca em pé de novo. E agora mais ainda, né? Mais ainda. De uma certa maneira, o disco me ajudou bastante, porque esse disco novo é o meu disco mais pessoal. Né? Eu escrevi as 13 músicas, né? Na verdade 15, depois eu ainda tirei 2 para deixar para o próximo, mas são as 13 músicas, 9 sozinho, né? 4 em parcerias, uma com o Vicente Barreto, uma com o Joãozinho Gomes, uma com o Rafael Altério e uma última com meu filho, Pedro. Né? E as outras todas. Escrevi todos os arranjos, então isso de uma certa maneira me ajudou, porque todo momento de baixar um pouco, e o momento de baixar um pouco é quando você não tem nada para fazer, né? Claro. Aí você vai assistir televisão, faz essa besteira, eu sempre fui fanático, eu sempre ouvi muito jornal, agora estou até evitando, porque chega uma hora que você liga para saber que grau de comprometimento você tem, depois você volta para si mesmo para se salvar, né? Mas eu sempre fui fã de jornais, dá uma segurada. E aí escrevi muito, foi até engraçado que, sei lá, tinha uma música, eu falei, aqui vou deixar free pro Thiago Costa fazer essa sanfona para improvisar e tal. Aí um mês depois eu falava, acordava com uma melodia, falei, deixa eu botar uma notinha aqui, deixa eu botar. E a cada dia eu ia botando uma notinha, Uhum.
Aí na hora o músico falou assim, pô, o Celção fica lá escrevendo, botando tudo no papel, não toca nada, e a gente é que tem que se ralar aqui para tocar essa parte. Mas foi assim, de repente isso tudo me ajudou muito, né? Mas os outros trabalhos, todos os seus 9 da sua carreira tão longa aí já, de mais de... São 10 discos, esse é o 10º disco seu da tua carreira, que você começou há muito tempo. Você não cuidava dos arranjos ou você sempre passava para alguém? E agora, se como tem mais tempo, você está fazendo também tudo? É isso mesmo ou é só é por causa desse tempo aí, mais tempo livre, você está fazendo seus próprios arranjos ou você sempre fez? Não, eu sempre fiz. Na verdade, a gente sempre tem uma banda. Eu acho que assim, o meu grande patrimônio, né? Tem gente que tem carros, tem terrenos e tal. Meu grande patrimônio são os meus amigos músicos, né? Porque com eles eu posso viajar, né? Bastante. Então, assim, sempre teve uma banda que estava comigo e tal, e os arranjos eram um pouco coletivos, assim, né? Uhum. A gente chegou, inclusive, no Batuque de Tudo, eu tinha um arranjo pronto, né? Um plano B pronto, e como era um DVD, foi gravado lá na Gargolândia, com as câmeras todas ali, tinham 5 câmeras o tempo inteiro, foram 5 dias ali, né? Então a gente meio que mostrou um pouco como é que era a arquitetura sonora, como é que a gente construiu a arquitetura sonora da música. Juntava o Trio Manariz, Cisão Machado, o Webster Santos, a gente, essa aqui é a harmona, tal, botava só a parte e a gente criava. Se desse algum pepino, eu tinha o arranjo pronto, mas eu sempre trabalhei muito assim. O disco de samba para foi cada uma coisa para cada músico seu contribuir com a sua música, é uma forma de você também fazer uma coisa mais coletiva, talvez, né? Mais Isso. aberta. No Batuque de Tudo foi assim. No Paixão Candeeira, no Cara do Brasil e tal, já era Arismar, era o Proveta, era o Edu Ribeiro, né? Theo da Cuíca. Então a gente também fazia a mesma coisa, né? A partir do Basta um Tambor Bater, que foi o disco de samba que eu gravei no Rio, aí já tiveram alguns arranjos do Rio do Hora, os arranjos do Paulão 7 cordas e tal, deixei um pouco essa coisa com eles. O Palavra já foi uma mistura dos arranjos meus com umas coisas do Jay Wacker, do Alex Moreira, que é do Bossa Coca Nova. E o anterior, o Amores Absurdos, eu praticamente deixei tudo na mão do Neymar, né? Neymar Dias, que escreveu os arranjos de corda, porque era violão e um quinteto de cordas, né? Aí escrevi 2 arranjos de cordas e os outros deixei para o Neymar. E esse acho que foi o único que eu escrevi tudo mesmo. Assim, então, na verdade, é isso mesmo. Você fez o teu disco mais pessoal por conta de ser suas músicas todas, com algumas parcerias, e os arranjos também, que você se dedicou inteiramente a ele. Né? Também porque tá com o tempo, né? Antes você estava fazendo um show, às vezes você tem que fazendo outra coisa, ou arrumando algum lugar para tocar, ou fazendo outro trabalho e tal, aí não dava tempo, né? Passava a bola para alguém. Agora, né? É você mesmo. Eu ia gravar eu tava o estúdio já pronto. Eu ia gravar em maio, né? Aí o que aconteceu? Com essa história toda, os arranjos dentro dessa estrutura para depois todos os músicos trabalharem e a gente chegar na coisa, sobretudo na base, né? Esses arranjos já estavam prontos. A não ser tem 2 arranjos de cordas que eu já tinha escrito e tal, o resto era isso. De maio até novembro, quando começou, foi batendo ansiedade, eu ia lá, botava uma notinha, botava mais um instrumento, botava um tromboninho aqui, um flúgel ali, e fui escrevendo. Acabou legal, que assim, não sobrou um compasso para eles, para eles se divertirem, virou trabalho, né? Não, legal, porque também você vai. É um trabalho mais com longo prazo, digamos, né? Você não tinha pela ansiedade e tal, um longo prazo você pode fazer, foi mexendo aos poucos, né? É um processo também demais, acho que né? é diferente. Aliás, o time de músicos que você toca, os seus parceiros, amigos músicos aí, é um timaço mesmo, né? E é legal também, né? Você vai colocando, dando as propostas musicais, fazendo os arranjos, eles matam no peito e saem jogando a coisa fina, né? Que só cara. E faz mais bonito, né? Tem umas coisas que você olha e fala, pô, será que fui eu que escrevi mesmo? Não era tão bonito assim. O cara deu uma. Que não, porque o cara toca. O cara toca de uma maneira, tem uma sonoridade, né? Porque ali foi o Thiago Costa de piano e sanfona, o Webster Santos com as cordas, o Big de batera, o Fimarós que é de baixo,
Depois veio todos os convidados, o quarteto de cordas com a Vanna Bock, com Edgar Leite, com Daniel Pires, Daniel Moreira, né? Aí veio o Tiquinho do trombone, veio Farias de trompete, né? Veio, enfim, veio o Henrique para tocar a flauta, um garoto, Henrique Menezes, arrasou, não conhecia, foi indicação do Big. Muito bom. É gostoso, né, fazer o projeto assim, poder Felipe Roseno de percussão, foi. Tem podemos dizer, se é possível dizer, que tem um lado bom, né? Você está confinado, você acaba mais concentrado até no trabalho, digamos assim, né? E o lado pessoal... Você economiza no trânsito, né? O tempo que você economiza no trânsito. Tem, né? Essa também. E o lado pessoal, como foi? Você falou aí que teve umas intervenções aí, a saúde, como é que você se virou nesse tempo todo aí? Não, diga lá. Não, foi legal. É que meu primeiro neto nasceu em 2019, e assim a gente passou aquele, né? Eu vi ele pouco, ele está morando em Mogi das Cruzes, eu e minha mulher, a gente aqui no apartamento. O Pedro, meu filho, foi morar sozinho bem nessa hora, também legal. Mas... Largou o pai, né? Que cara chato esse Pedro também. Então foi tudo muito mais difícil. Dá aquela baixada, o cara fica 10 dias sem. Eles têm muita preocupação com a gente. Não, vai, fica aí. E tem uns amigos médicos que, assim, né? A gente saía para fazer show desde o tempo da faculdade, fazia show sexta, sábado, domingo, e voltava para São Paulo segunda-feira, né? E aí não tinha ninguém para tomar uma com você, só os médicos, sei lá, da Santa Casa que saía de plantão, e a gente ia para lá. Então eu tenho muito amigo médico que os caras, escuta, tá trancado? Aí tô, pode ficar tranquilo. Bom. Bentão, meu médico, não sai daí. Mas a gente vai levando, enfim, é o que... É duro não ver o neto crescer, né? Isso é meio chato. Eu também tô com esse problema, que os netos também estão distantes, mas a gente tem que levar... Fica falando no Zoom, mas não é a mesma coisa, né? Não pode abraçar, né? Apertar, né? Brincar. Se não fosse o Zoom, seria terrível, né? Com o Zoom, inclusive, eu tenho encontrado muitos amigos, assim, por sorte também, sei lá, aproveitei, assim, então eu tenho uns amigos, Marcos Quinan de Belém, que a gente se vê pouco, agora a gente se vê toda semana, 2 vezes por semana, né? Tonho Marra de Brasília, Zé Edu Camargo, meu parceiro, foi morar em Belo Horizonte, toda semana a gente se vê. Legal. Nesse ponto, tem esse lado. Quando acabar a pandemia, nós vamos se ver menos, né? Claro. E tem o lado também da carência também, né? Porque você falou mesmo esse processo depressivo que muitos artistas passaram, muita gente passou, não só os artistas mais sensíveis também ficaram, vou largar o violão, não vou fazer mais nada e tal, é um problema, né? Mas também tem uma carência muito grande, né? A gente fica conversando com as pessoas e tal, para dar uma amenizada nessa carência, né? De conversar, ver como é que tá, sim. Porque trocar figurinhas, como é que o que você está achando, o que não está achando, né? Não, e até para um ajudar o outro, né? Claro, isso, é um apoio mesmo, um apoio né, emocional mesmo, né? Com os amigos, tem que fazer isso mesmo, não tem jeito. Não, essa roda que a gente vai de sexta-feira para ouvir música, a gente não sei o quê, desses amigos, outro dia um amigo falou, eu não estou entrando lá porque, você desculpa, eu estou muito deprimido. Eu falei, mas a roda é justamente para isso. É para fazer uma palhaçada. Depressões, né? Você fica com a minha, eu fico com a sua, depois a gente sai dali e retoma. Não é para trocar impressões, é para trocar depressões. Uma boa essa, Celso. Uma boa. Não vamos trocar impressões. Fica meia hora com a minha depressão. Eu passo para você, você passa para mim. E a roda, como que é? Vocês ficam discutindo música, ouvindo música? Conta aí, isso eu fiquei curioso. Porque tudo começou com a gente tentando fazer roda de violão, como eu fazia muito aqui em casa, né? Mas só que não dá para tocar lá no Zoom, no coisa, você dá um descompasso lá, não dá certo. Então a gente faz um grupo no WhatsApp, grava umas músicas inéditas, pega aquelas coisas, ou então as músicas antigas e tal, coloca nesse grupo do WhatsApp e a gente então conversa aqui, muta aqui o Zoom, ouve no WhatsApp a música e volta para comentar como se tivesse ouvido. Aí dá para você ouvir com qualidade a música e sem intermitência do sinal da internet e tal. E depois a gente volta para comentar como é na roda, né? Que o cara toca, pô, que legal, música boa demais, não sei o quê.
Legal, processo legal. Foi legal, depois... tá fazendo 1 ano que a gente faz. É quase um sarau que vocês fazem, né? Quase um sarau, é uma boa, gostoso. Vamos ouvir uma do disco? Pandemia, eu não sei quando acabar a pandemia, eu não sei como é que vai fazer isso. Fazer a roda, depois da vacina, vamos fazer a roda, continuar fazendo a roda. Leva o computador pro boteco, né? Pode ser. Até falei uma das primeiras entrevistas, né? Infelizmente não deu para... Ele falou no próximo ano, quer dizer, ele falou a entrevista que foi feita o ano passado, o Moacir Luz, né? Ele falou, eu vou, quando terminar estudo, eu vou pegar um smoke e vou pro bar, que eu vou fazer uma celebração de gala. Ir pro bar com smoke, quer dizer, fazer uma tipo inauguração, entendeu? Sim. Só que não está dando para fazer, né? Ele deve estar frustradíssimo também, que ele achou que ia fazer esse ano, não vai rolar, né? Esse ano também, infelizmente. Não, vamos seguir. Vamos ouvir uma faixa do novo álbum, A Vida É? E você vai falando aqui das faixas, vai comentando com a gente. Vamos começar com A Vida É, que tal? A própria a faixa que dá o nome ao disco. Clipada e tudo. Tá clipada, cheio de clipe. Então Na verdade, vai lá. Esse clipe é bom. Conta da música para nós antes. Depois você fala do clipe também, claro. A gente vai fazendo as músicas, né? E você só tem uma vontade mesmo de fazer um álbum, né? Quando você começa a sentir que as músicas construíram um elo entre elas, que você pode ouvir uma por uma, e depois, da forma como você colocou cada uma delas, isso faz uma nova obra que é a emoção que leva o fio condutor de uma música para outra, né? Que tem um sentido ali no fundo, né? Que dá um sentido. Entendi. E essa música foi o que deu o sentido mesmo. Um pouco, quando eu fiz 60 anos, aquela coisa de você olhar e falar, nossa, né? E aí descobri um pouco que a gente faz da gente uma imagem, né? Você está andando na rua, você cruza com uma pessoa e você imagina como ela vai te ver, né? Eu saquei que a minha imagem estava precisando dar um upgrade, que eu estava mais jovem do que eu esperava. Eu tinha que dar uma empurrada para... Aquela história, né? Você fala assim, pô, aquele tiozinho lá, daí você fala, pô, peraí, o tiozinho é mais novo do que eu. E também tem aquela coisa que aquele cara tá velho, né? Falei, a gente não, né? Eu tenho um amigo meu que fala assim, tá vendo aquela amiga nossa lá da faculdade? Ela tá velha, né? Eu falei, e nós não estamos, só ela que tá. Sem noção, é o sem noção. Mas enfim. Mas a vida é um pouco isso, é você discutir essa passagem do tempo, porque eu acho que a grande maturidade é você assumir tudo isso aí, né? Você perde algumas coisas, outras coisas você ganha, com certeza, né? Eu hoje estou um cara mais tranquilo, estou uma pessoa menos ansiosa, né? Então, e isso é fundamental, né? Na vida, assim. Então, essa música é uma música para o tempo, né? Para essa coisa do tempo. Vamos ouvir, então? Então, Bora. Roda, vamos rodar. A Vida É, o Celso Biafra. Roda! Cara a cara com um cara no espelho que sou eu, e meu rosto é um pouco meio velho perto do rosto que era o meu. É que o tempo é tão lépido, é que tudo é tão ávido, é que o passo é tão tímido, é que o prazo é tão rígido, é que passa tão rápido, é que a vida é o que a vida é. De repente faz muito tempo que há pouco se passou, e a memória do tempo agora se confunde com o agora onde estou. É que o tempo é tão próximo, é que tudo tem ritmo, é que o passo é tão íntimo, é que o prazo é tão ínfimo, é que passa num átimo, é que a vida é o que a vida é. Já não sou
mais aquele. Sim, pesa o tempo em meus ombros. Fiz maravilhas com ele. Vi coisas de deixar bobo. Eu nunca fui um assombro. Mas conheci quem é. Sim, já não sou como antes. Se pesa o tempo em meu corpo. Coisas tão delirantes. Li, vi e ouvi caras loucos. E se não for o bastante, eu vi jogar Pelé. De repente tô cara a cara com um cara no espelho que sou eu. Estamos de volta com o Celso Viáfora, cantor, compositor, violonista, escritor e também arranjador, lançando o seu 10º álbum, né? Foram 9 CDs e um DVD, 2 romances, né? Para contar aqui a história toda. Quantos anos você já fez? 61? Pode contar, sim, já falei. Sim. E está lançando A Vida É o mais recente trabalho, a gente está comentando aqui. Você falou do tempo antes de falar. Eu Diga. esqueci de falar que Na Vida É. Eu tinha um tio que ele sempre foi adiante nas coisas, assim, gostava de comprar os equipamentos e tal. Quando eu tinha 1 ano e pouco, ou seja, 60 anos atrás, ele já tinha uma filmadora. Então, essa criança que aparece no clipe, na verdade, sou eu mesmo, né? Olha, então a gente não ficou ligado agora. Um ano e um pouco, 1 ano e meio, 1 ano e... É o Celcinho Viáfora. Celcinho Viáfora. E você, só para agora... Sou eu mesmo, é bom. Eu era bonitinho na época, depois acabei dando uma piorada. Mas o seu filho é bonitinho também. Eu não conheci o neto, o Davi, né? Que chama Davi? O Davi, não vi, né? Deve ser. Davi é uma figura. Agora, uma coisa, o Celso, você fala para contar um pouquinho a sua história, já que você falou quando você era pequenininho, esse seu tio que já filmava você, com 1 ano e tal. E conta um pouquinho para quem não conhece a tua trajetória. Eu estou contando aqui de tantos álbuns, 10 álbuns, 2 romances, o DVD, uma trajetória na música brasileira. Tem até aqui o pessoal da divulgação fala, mas quem não conhece Celso Viáfora? Quem não conhece música brasileira, eu responderia. Por exemplo, a minha resposta seria essa, né? E ainda mais a música e a música de São Paulo. Tentando me conhecer. Então, vamos falar um pouquinho de você aqui, do bairro onde você nasceu, contar um pouquinho, já que a gente está falando da vida e você falou do tempo também, eu sei que você comenta um pouquinho sobre essa questão do tempo também, que é muito valiosa para nós nesse momento, né, de reflexão, de pandemia e tal. Fale um pouquinho aí. Como é que foi? Nasci no bairro da Luz. E estudei no Colégio Estadual de São Paulo. E no Colégio Estadual de São Paulo a gente tinha aula de música. E eu acho que foi fundamental para mim, como músico, o maestro Vicente e o maestro Isaac, que deram aula para a gente lá no Colégio Estadual, né? Era lá no bairro da Luz mesmo, esse colégio estadual. O colégio fica... Não, até hoje é o colégio... Ele fica ali no meio do Parque Dom Pedro. Do Parque Dom Pedro. É um colégio de 100 e pouco, sei lá quantos anos, tinha 100 e pouco quando eu fiz, agora deve estar com... Está um pouquinho 200. Mais. Mas a gente tinha aula de francês, de inglês e tinha aula de música. E uma das tarefas era fazer paródia. O maestro inventou lá que a gente fazia umas paródias. E ali eu descobri que a paródia que eu fazia, os amigos achavam mais engraçado. A partir daquilo veio essa coisa de compor, né? De começar...
E eu fico pensando que talvez se não fosse isso para dar essa empurrada, talvez eu passasse pela vida sem saber que eu tinha esse tipo de vocação. Eu chamo vocação essa coisa de você não ter horário, não ter cansaço para fazer as coisas, né? Quer dizer, às vezes para você ir buscar uma coisa que você comprou nova, dá uma preguiça, né? E para viajar às 5 da manhã para fazer um show em Belém do Pará, você vai todo feliz, né? Eu acho que isso que é vocação. Né? E essa vocação... fazer o que gosta, né, Celso? Vamos combinar, sim, né? Fazer o que gosta. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo aqui, conversando com você. Então, para mim, é a minha vocação. Né? E a sua de tocar, enfim, de viajar de madrugada, passar pelos perrengues todos que você já passou, né? Bom, aí no bairro da Luz, a escola te deu esse primeiro encaminhamento musical. Comecei a fazer festivais aí depois. Eu me formei em Direito na São Francisco, né? Lá também tinha os festivais e tal. Teve um logo de cara. Mas basicamente minha formação foi pelos festivais do interior. Uhum. Durante muitos anos a gente se encontrava. Meus melhores amigos hoje na música, alguns deles, né? A gente conheceu no festival, concorrendo um contra o outro. Porque, na verdade, a gente tinha uma noção de que estava ali mais para mostrar o trabalho do que efetivamente para ganhar ou para perder, né? Então a gente fez um ambiente muito saudável. E aí, de lá, a partir da coisa do festival, o Nilson Chaves, que é um imenso compositor, cantor, e que na Amazônia tem o reconhecimento que o Brasil inteiro, que ele devia ter no Brasil inteiro, né? Ele é uma estrela, né? Ele e o Vital Lima, que é outro compositor do mesmo nível, né? A gente foi fazer um show, a gente se encontrou nos festivais, depois eu fiz um show com eles no Rio, eles me levaram para Belém, e a minha primeira gravadora, meu primeiro disco saiu em Belém, com a produção do Nilson Chaves, a gravadora do Nilson Chaves, do Marcos Quinan e da Roseli Naves. Então, o primeiro disco acabou sendo por lá, né? Uhum. E lá, enfim, que a gente... Você ficou muito tempo lá, não? Quanto tempo você ficou lá? Não, foi tudo em São Paulo. Eu gravei o disco. Tá. Na verdade, era uma intenção da gravadora. O Nilson Chaves tinha gravado um disco Sabor, e nesse disco tinha colocado Não Vou Sair, que foi uma música que faz muito sucesso lá, até hoje. Assim, eu brinco que é a minha garota de Ipanema, né? Vira e mexe, as pessoas estão gravando. E aí o Nilson, a gravadora queria... abrir para São Paulo, para o Sudeste e tal, e aí me escolheram como essa pessoa, né? Então, o primeiro disco foi por lá, mas eu estando aqui. E aí, você lembra dessa música do Nilson César aí, que é a música Nilson Chaves? Do Nilson Chaves, desculpe. Nilson César é outro. O Nilson Chaves. Fale um pouquinho. Você lembra da canção, essa daí? Lembro, claro. Eu canto, eu sou obrigado a cantar em show até hoje. Dá uma palhinha falando. A geração da gente não teve muita chance de se afirmar, de arrasar, de ser feliz. Sem nada pela frente, pintou aquele lance de se mudar, de se mandar desse país. E aí você partiu para o Canadá e eu fiquei no Já Vou Já. É engraçado que o Luiz Nassif fez uma crítica sobre essa música, uma crônica muito generosa, e ele falava uma coisa, que essa música é o bêbado equilibrista do exílio econômico, né? Eu fiz na época já quando o exílio deixou de ser político e passou a ser um exílio econômico, um país em dificuldade e os amigos todos saindo para fora, né? Uhum. Isso aí. Outro dia me perguntaram, você ganhou dinheiro com essa música? Eu falei, muito. É mesmo? Uma música independente? Eu falei, não, eu ganhei muito dinheiro. Você sabe quanto custa uma terapia, né? Porque a gente ia para... Você vai para Belém, até hoje você vai em Belém, você vai ter um show do Nilson Chaves, 10 mil pessoas no parque, na praça, ele me chamava para dar uma canja, e aquelas 10 mil pessoas cantando, era 6 meses de terapia que você economizava. Né? Isso Nunca é uma precisei coisa. fazer por causa... Então eu ganhei muito dinheiro com essa música. Ganhou muita emoção, muita experiência. E importante também é que você deve estar tendo uma saudade, né? Você que faz apresentações ao vivo, programações ao vivo e tal, shows, a não presença do público, né? Deve ser muito. Você fez uma aí no Sesc, né? Feito em casa aí e tal, mas é duro, né? Você grava assim, cadê o aplauso? Não tem ninguém vendo. Quer dizer, tem um monte de gente vendo pela internet, mas não é a mesma coisa, né? É uma sensação um pouco diferente. E você, imagina, cantando para tanta gente, assim, é uma emoção que
Não, uma energia quase... essa daí não tem como, né? É muito lindo. Eu acho né? que a falta que a gente sente do público é a falta que a gente sente do abraço de um filho, assim, né? É verdade. Porque, Bem essa comparado. mesma... Bem Você legal. acaba de cantar e parece que o filho não te abraça. Assim. Mas, enfim, isso vai passar e a gente tem que segurar a onda mesmo. Então, depois desse primeiro disco, o que aconteceu? Você gravou para esse selo Depois lá de... Como chamava o depois o selo mesmo? Elton Desculpe, Altman que você falou. era Outros Brasis. Outros Brasis, o selo. Tá. Mas teve um depois, da Continental, da Copacabana, né? Antes, não teve, sim, não? Na verdade, esse aí foi o primeiro disco solo. Antes disso, o Elton Altman e o Eduardo Gudim fizeram um projeto na Copacabana e a gente gravou um disco que era o César Brunetti, o Jean Garfunkel, o Paulo Garfunkel e eu, que era o Trocando Figura. É, que tem toda umas figurinhas assim na capa. Figurinhas, capa do É Elifas, muito lindo esse disco, é bem legal, bem legal. Então, mas esse foi coletivo, digamos assim, né? Um projeto coletivo. Depois de lá eu fiz o Paixão Candeeira, aí foram discos o Paixão Candeeira e a Cara do Brasil, que foram 2 discos independentes. Depois a Jane do Bock e o Paulo Amorim me convidaram para a gravadora deles, que era a Jam Music. Na Jam eu fiz o Basta um Tambor Bater, o Palavra e o Nossas Canções, que as minhas músicas com Ivan Lins, né? Que a gente, na época, tinha perto de 50 músicas e aí fizemos um disco que era para o mercado japonês. Mas depois acabou saindo aqui também. De lá eu fiz o Cantando em Bando, que é um disco com o Expresso 25, que é um coral cênico de Porto Alegre, sob a regência do Pablo Trindade. São de 25 a 40 vozes, dependendo do tempo. Depois fiz o Batuque de Tudo, que é um DVD que foi gravado lá na Gargolândia, né? O CD e DVD. E o Amores Absurdos, que era o disco anterior. Que aí o Amores Absurdos foi engraçado, foi a minha estreia na literatura. Eu tive um tempo que eu não conseguia mais compor, assim, nada que eu achasse legal. Aí comecei a escrever o negócio. Não sabia o que era, se era uma crônica, o que seria. Ao final de 10 meses, vi aquilo era um romance de 300 e poucas páginas, só que no meio do caminho eu comecei a compor de novo. Eu acho que eu falo sempre que o compositor ficou com medo de perder o emprego para o escritor e resolveu voltar, né? Só que aí, quando eu me toquei, eu estava fazendo música para os personagens, né? Na emoção do personagem, na emoção dos personagens. Tá? Aí um pouco assumi isso, então Amores Absurdos é um romance normal, e aí tem as músicas, tem a trilha, né? Que você pode tanto ouvir só o disco Amores Absurdos, como ler só o romance, como você pode ler o livro e na medida em que as músicas acontecem, você ouvir, né? E é um pouco o que você está fazendo aqui no livro CD, que é o A Vida É também. Agora eu fiz o contrário. Agora eu fiz o contrário, né? Na verdade, A Vida É aconteceu o seguinte, meu filho falou, pai, para com esse negócio de fazer CD, que hoje ninguém mais compra CD, né? E aí, realmente, as pessoas ouvem mais pelas plataformas, né? Só que daí eu pensei e falei, o que me incomoda nas plataformas é a ausência de informação, né? Ou não tem, ou se tiver, você tem que entrar aí não sei aonde, desce precário, aqui, põe no efeitos de não sei o quê, sabe? Eu não sei se naquela vez que você... não sei se naquela vez... para ter comunicação. Naquela vez que você foi na Hora do Rango lá com a gente no estúdio, se a gente comentou isso. Mas é uma batalha nossa aqui de 5 anos, desde que começou o programa, né? Já vão fazer 5 anos. Que quando começou as plataformas digitais, a gente fazia primeiro no SoundCloud, depois fizemos, claro, pelas redes sociais, o Facebook, YouTube, estamos aqui transmitindo pelo YouTube também. Que eu cobrei como um cara que gosta de música, que acompanha a ficha técnica, que as plataformas colocassem o compositor, o produtor, os músicos que estão tocando. Aí os caras falaram, mas você está exigindo muito. Eu falei, não, eu pesquisei com os músicos, quando vocês vão colocar na plataforma, ou a empresa que coloca a sua música na plataforma, ela manda uma ficha técnica. Né? Todo mundo, esse timaço que tem você aí tocando com a turma toda, o Provê, tá tudo ali, entendeu? Então você manda isso.
Então não custa nada. Deezer, que fatura tanto, Spotify e essas outras, botar a ficha até disco do Celso Viafra, todo mundo que tocou, parceiros e parará, entendeu? Não custa nada, poxa, que os caras não fazem, porque eu acho que não sei se é má vontade ou acho que vão dar trabalho e tal, enfim, eu não entendo muito bem isso, mas eu acho que a gente como a pessoa de rádio, como jornalista do rádio aqui, nós cobramos, até porque o pessoal quer saber, né? Quantas vezes eu comprei disco, eu queria... Às vezes tem discos antigos que não tem a ficha técnica. Eu fiquei bem... Tem alguns discos que não tem. Os caras, né? Era a turma do estúdio, falavam, mas quem tá tocando? Não tinha. Né? Você pega de primeiros discos do Roberto Carlos, você não sabe quem tá tocando a guitarra, quem tá tocando o... Eu sei porque depois me contaram quem tava tocando. Entendeu? Mas não tem na ficha técnica, não tem o nome lá dos caras, né? O que é muito... Na verdade, quando eu comecei... junto com a Milson Godoy, com várias pessoas, a gente tinha uma luta muito grande por isso tudo, pelos direitos autorais, por direitos conexos, por essas colocações todas, para que as rádios falassem o nome do compositor e tal. Claro. E agora a gente retoma. Eu acho que a internet ela traz um acesso muito tranquilo, né, que a gente não tinha. Você está a um clique de qualquer música música do mundo. Isso é ótimo. Só que a gente tem que rever algumas coisas no tocante ao direito patrimonial e também o direito autoral, de você saber quem são os caras, quem são os músicos. E tal. Nesse sentido, aí eu falei, bom, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar informação. Então eu peguei e fiz um livro mesmo, assim. Porque aí eu falei, bom, vou botar música, a letra, quais são os músicos, porque também tem outra coisa, você está ouvindo aqui, aí você vê um solo legal. Claro, se você ficar procurando, se você ficar procurando, você perde a música, né? Tem que estar fácil aqui, tem que estar fácil. Eu estou com ele aqui porque. Mas lá na época Celso, na época do vinil, a gente podia fazer, a gente abriu um encarte ali, tava vendo lá o discão lá, Clube da Esquina, aí pimba, olhava lá, pô, quem aqui tá tocando aqui, ó, quem tá fazendo isso e tal. É o Toninho Horta na guitarra, opa, é isso aí, então. Que é um pouco a história do vinil, só que o vinil é proibitivo, o preço hoje, se for rodar um vinil, você vai ter um custo para você muito alto e depois você vai ter que vender por um custo que também você não vai conseguir. Né? Vamos ouvir, então, uma canção bonita, falando em canções bonitas? O que a gente... Fala um pouquinho da canção bonita, uma canção bonita. Canção bonita fala exatamente... O refrão dela fala justamente essa coisa de que do tanto que a música me salva, né? E salva a maioria das pessoas, né? Basta ter um mínimo de sensibilidade, né? Que é como é que é? Vamos, me pegou agora. Quando tudo dá errado, ouço uma canção bonita e choro. Ignoro o mau agouro e me revigoro. Essa coisa de você chorar ouvindo uma canção. Na função da canção, né? Isso. O refrão é este. E a gente gira um pouco de uma série de legal. Você está comentando a função da música, né? Que eu falo sempre que ela é terapêutica e curativa também. E nesse momento que a gente sofre tanto, né? A gente falou aqui em depressão e tudo, a música tem uma função fundamental, né? Para nos alegrar e tal. Vamos ouvir? Uma canção bonita. Roda! Não guardo feições, me afeiçoo, tenho como bobo o soberbo, o que não consigo concebo, não sigo o destino de estou. Eu não me perco com o que é parco, não ponho senha no sonho, não quero pouco, quero palco, não me acabrunhe nem desdenho do medonho. Quando tudo dá errado, ouço uma canção bonita e choro. Ignoro o mau agouro e me revigoro. Não tenho façanhas nem peçonha, não tenho presídio, só prosódia. Coleciono discos, não discórdias, não barganho ganhos pela vergonha. Não tiro fotos, guardo afetos, não chego a tantos, mas sigo atento. Não tenho sorte, tenho incerto, sinto que minto se não falo ao sentimento.
Quando tudo dá errado, ouço uma canção bonita e choro. Ignoro o mau agouro e me revigoro. Crio ficção, não facciono mal, acerto o passo e já tropeço com os erros crassos, mas eu cresço, cresço com os danos e os abandonos. Quando não me encaixo, não me queixo, um frio dos diachos e me deixo. Não apago o facho, nem me fecho, perco pro cambalacho, mas não por desleixo. Quando tudo dá errado, ouço uma canção bonita e choro. Ignoro o mau agouro e me revigoro. Errado, ouço uma canção bonita e choro. Ignoro o mau agouro e me revigoro. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Celso Viafra. A gente está falando com o Celso Viafra do disco A Vida É. Celso Viafra, cantor, compositor, violonista, advogado. Ah, peguei você. Advogado também. Nunca bacharel, exerceu... Bacharel, claro. Não exerceu a advocacia, não? Não. Nunca, não. Nem na hora de cobrar os direitos autorais e tal, não rolou? Mais ou menos. Chama um amigo. Chama um colega, um ex-colega. É legal. Está lançando, então, Essa Vida É o álbum número 10 da discografia do Celso Viafra. E a gente está falando aqui da emoção das canções, né? Que tem um pouco a temática, esse fio condutor que você estava falando no começo, né? É um pouco sobre tudo que está acontecendo aqui nesse momento, né? Que você falou no começo, né, da pandemia, da distância, né, entre as pessoas, a falta do carinho, do abraço, do aplauso do público, né? Toda essa carência nossa, a música, né, de certa forma, nos traz para outro nível, né, de sensação. Pelo menos a gente, nesse momento, está ouvindo música, dá uma relaxada. Qual que é a música na sua história, que você contou aí a sua trajetória toda, aqui de São Paulo? Qual que é uma música que você, não sua, né, que você arrepia, você fala, essa aqui me emociona toda hora que eu ouço e tudo mais? Tem uma canção emblemática? Porque é difícil, você tocou tanta música e compôs tanta coisa, mas que não seja sua, né? Aquela canção que você fala, pô... Eu tenho várias canções, desde de brasileiros, né? Assim, Tom Jobim, né? Incrível, né? Tem muita música do Chico, tem o Cinema Paradiso do Ennio Morricone, tem uma gravação na internet, no YouTube que é em Veneza, na Praça São Marco. Eu vi essa gravação, linda, lindíssima. Também, quando a vida está ruim, eu corro para lá. O Piazzolla, a obra do Piazzolla, né? Nossa, você falou agora, fez centenário agora o Piazzolla, teve o centenário comemorativo e tal. É impressionante. Para mim é uma das músicas mais lindas do mundo. Essa eu choro toda hora. E a gente tem uma felicidade, né, imensa de morar no Brasil, porque a gente tem uma infinidade de canções bonitas, né? Pena que a gente nunca teve um governo que, qualquer um deles, né, que entendesse esse processo do quanto é importante a música como negócio, né? Às vezes a gente fica olhando a arte em geral, né? Você pega um disco, quantas pessoas trabalharam nisso aqui? É um disco independente, tem 20, 25 pessoas, né? Fora a turma de... Não, fora a turma de técnico, você não contou, né? Você falou dos músicos. Imagina o cara que fez a masterização para você, o outro fez a mixagem, o pessoal do estúdio que microfonou, o outro que cuidou disso, daquilo, o outro que fez a capa do livro, impressão. É um montão de gente. E tem essa coisa, sabe, que tem aquela coisa, tem os empregos indiretos, né, que é a família do cara que está empregado, e no caso específico da arte,
tem os empregos excedentes de tudo isso, porque aí o cara feliz, ele trabalha muito melhor, né? Eu cito o exemplo de Portugal. Teve uma época, se você pegar em 2008 lá, junto com a Grécia, Portugal estava numa draga, todos eles, né? Aquela história toda, não sei o quê. Hoje, Portugal se reergueu em cima de uma boemia, em cima de um banho de cultura, né? Então, Lisboa hoje é uma cidade que você, não é à toa que até a Madonna foi morar lá, né? Todo é uma mundo. cidade que você, sabe, você Seu anda de amigo, noite, seu amigo Ivan Lins fica lá uma boa ficou parte do lá, tempo. meu parceiro, ficou lá. Então, seu parceiro. Então é fogo, né? Muitos artistas estão morando lá também. Recentemente, Então, Yamandu Costa também está morando lá. Muita gente. Não por conta de vários motivos, né? Que eles estão morando lá, por vários motivos. Mas principalmente porque lá tem um mercado, né? Para a música brasileira. Aí você fala, pô, mas aqui no Brasil não tem? Tem mercado. Só que lá um músico instrumentista como o Yamandu tem mais possibilidade de frequentar os festivais de jazz da Europa. O Ivan, que também é classificado como uma música, um jazz, né? Também brasileiro, ele tem esse nome internacional, também pode circular nesses festivais. Então ele tem mais trabalho, às vezes, lá do que aqui, né? Por incrível que pareça. Você está no meio do caminho, né? Você tá aqui, você pode ir para a Ásia, no metade do caminho, você pode ir para os Estados Unidos. Ou tem essa facilidade de poder. Você está no meio do caminho, né? Mas eu acho que, basicamente, Portugal, quer dizer, por que todos eles escolhem Portugal? Não é só por causa da língua, é porque a cidade está uma delícia. Por quê? Porque investiu em cultura, né? Entendeu que cultura é importante. Eu não acredito num país sem arte, educação e cultura. Você não consegue construir uma nação com dignidade, com justiça e com entendimento sem arte, educação e cultura, sabe? Não dá. O resto vai ser grana, uma outra coisa. Você pode até construir uma nação rica financeiramente, mas uma nação que você tenha orgulho e imensa vontade de viver é com arte, educação e cultura. Mas, o Brasil tem cultura, só falta isso virar uma questão nacional. Pelo contrário, hoje em dia estão nos demonizando, né? Parece que, Lei Rouanet, música não sei o quê, parece que música é um bando de vagabundo, quando, na verdade, sei lá, num disco eu acho que eu empreguei mais do que sei lá, um proprietário de terra, porque o negócio dele tem menos empregado mesmo. Você também é um empreendedor, né? Para usar a expressão mais... Você é um empreendedor, você está, né, gerando empregos, trabalhos para toda essa turma, né? Eu acho que um filme, por exemplo, acho que emprega muito mais gente, né? Porque o cinema ainda pega mais do que a música, do que muita empresa média. Acho que a maioria delas, se você pensar o número, você pega o livro de registro de empregados de uma empresa média, é menor. É menor do que aquele final do cinema, que às vezes demora 20 minutos para passar todos os créditos. O Kleber Mendonça, filho, que fez o Bacurau, ele fez um documentário mostrando o número de trabalhadores ao redor desse projeto que ele fez, desse filme. É muita gente, cara, é muita gente. No fim, ele elencou lá, é muita gente que trabalha. É uma empresa muito séria, entendeu? Aí fica ali, esse governo não está nem aí, como você falou, não está nem com a cultura, então você fica numa situação... É uma contradição, nós somos tão ricos musicalmente, e por que não se dá valor a essa riqueza? Né? Não vou falar nem falando da cultura, da música. A música é uma coisa muito rica, é um patrimônio brasileiro incrível. Por que não se avalia? Até a ignorância, eu acho. Não sei o que você acha. Até uma ignorância, você tem que pegar... Claro. Uma coisa que é uma riqueza sua e transformar isso. Você vê em qualquer lugar do mundo, os caras valorizam a música deles. Aqui nós estamos riquíssima. Você foi lá para o Macapá, lá também fez pesquisa com a música de lá também. Tem coisas que você teve participação da Patrícia Bassos, né, que é uma figuraça, ela é cantora mapaense. Enfim, você conhece coisa da Amazônia, os poetas amazônicos, Joãozinho Gomes, enfim, que você comentou e tudo. Essa turma toda é um valor, uma riqueza cultural incrível, né? E aí as pessoas não dão valor, quer dizer, acho que até um contrassenso, não perceber que isso é muito importante para o país, né? Mas o Brasil é assim, né? Na verdade, a gente exporta jogador com 17 anos em vez de exportar o espetáculo, né? Mantém todos os brasileiros aqui e exporta o jogo.
vai ganhar mais dinheiro. Mas é complicado. Então vamos ouvir uma música para esse título aqui é interessante. No Dia em que Quase Morri. Como é que foi esse título? O que você é baseado em fatos reais, não? Na verdade é quase um fato real. Eu acordei num domingo e estava especialmente feliz. E aí passando perto de casa, quando estava num cruzamento, o sinal verde para mim, um garoto, um motoqueiro, invadiu e acabou embaixo da minha roda, assim, quase que a gente foi um desespero. Aí ele pegou a moto, simplesmente foi embora e não aconteceu nada. E aí eu estava um pouco pensando sobre essa coisa da efemeridade das coisas, né? Eu estava naquela alegria e toda, de repente podia ter uma tragédia ali. Então é um pouco saudar isso, saudar a gente entender os pequenos momentos, né? Para poder saborear esses momentos antes que sobrevenha qualquer tragédia, que é possível também, né? Mas na música não tem. Já vão avisando. Quase. É quase, não é morrer, quase. Vamos ouvir então No Dia em que Quase Morri. Roda. Naquele dia em que quase morri, passou o ônibus lotado e com isso eu encontrei minha madrinha. A Dinda mora tão perto daqui e a gente quase nunca se acarinha. Caiu uma garoa bem fininha, o frio cortava feito um bisturi. Com chuva e tudo, o cara que faz música na Praça da República insistia em se exibir. Pensei parar pra ouvir a sua obra, mas cadê que tempo sobra? Sua voz cantou sozinha. Naquele dia em que quase morri, a catedral tocou os sinos e assisti ao revoar das andorinhas. Bati o dedo e quase dei piti. Ficava puto com qualquer coisinha. Nasceu neto da minha vizinha. Fizeram festa, mas não pude ir. Na fábrica abusei no tom da crítica, na discussão política e ofendi seu Jurandir. Em vez de lhe chamar na mesma horinha pra acabar com a picuinha, eu preferi ficar na minha. Naquele dia, um dia parecia um dia igual, que repetia um dia tal e qual. Então o tempo para o movimento, quebra um rolamento, o sol apaga ou o ar definha. Naquele dia em que quase morri, o universo estava ali a conspirar ao meu favor e eu nem me atinha. Então, tempo para o movimento, quebra um rolamento, o sol apaga ou o ar definha. Naquele dia em que quase morri, só tinha vida pra existir e achava tão pequenininho isso que eu tinha. De volta com o Celso Biafra lançando mais um trabalho. A Vida é o 10º álbum dele. O Celso Biafra tem 10 CDs, um DVD, 2 romances. Você falou de um deles, né? E qual é o outro romance que você fez? São 2, se não me engano. Né? Sim, eu lancei agora, 2 meses atrás, A Névoa dos Olhos, que aí já foi o segundo
que eu já vinha... Ele estava pronto já há uns 2 anos e meio. E aí faltava dar uns arremates e tal. Aí eu arrematava aqui, daí achava que não estava pronto ainda, enfim. Mas lancei há uns 2 meses atrás. Essa é mais uma incursão dentro da literatura. E que é? Qual que é o tema? Fala um pouquinho do livro aí. Não, é uma história sobre o ciúme mesmo. É um casal que vai num grau de envolvimento do emocional em que porque é engraçado que às vezes você não tem um ciúme e tal, mas na medida em que o outro tem e que as duas pessoas juntas vão, porque é um pouco isso, né? O amor, depois de algum tempo, né? Você começa a ficar um pouco parecido com o outro, né? Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Pega os defeitos também, as virtudes e os defeitos. Se a pessoa é exacerbada no emocional e tal, de uma certa maneira, você fica também, né? Assim como ela é mais fria, você também vai... A gente vai se acomodando um ao outro, né? E nesse caso, eles foram se acomodando um ao outro, mas se explodindo. Então, essa história não dá... Vamos comprar o livro. Sem spoiler. Não vou dar spoiler. Onde é que editora que é? Fale aí. www.celsoviafra.com.br, que é a minha seu site, né? Meu site. Lá você tem os botões e tal. Ela é da Scortese. Na Scortese também você pode adquirir o livro. Pronto. Tá feito já. Lá você adquire também o A Vida É, que acabou virando um livro, porque no fim ficou... Quando eu fui fazer o livro, depois eu falei, se eu quero dar informação, então por que eu não ponho uma partitura? Por que eu não ponho a biografia de todos os músicos? Por que eu não conto a história de cada música? Então eu estou contando aqui a história de como eu fiz cada música, de por que eu fiz cada arranjo, o que cada instrumento representa na história e tal. Não sei e é um produto mais atraente do que só o CD, né? Porque tem o CD junto também. Mas é um produto mais atraente. Tem que buscar essas alternativas. E a brincadeira ficou com 91 na página. Né? Isso porque eu queria botar os arranjos todos, eu queria botar as grades do arranjo todo, a grade do maestro. Legal. Aí dava 180 páginas, eu falei, não, ninguém vai ter coragem. Celso, vamos falar um pouquinho, você fez aqui, são 13 canções, e tem algumas parcerias, então eu queria que você falasse um pouquinho dos seus parceiros todos, né? Tanta gente aí boa, né, que fez parceria com você. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, dedicar esse momento, esse pedaço aqui, antes da gente ouvir mais uma, o Vozes da Madrugada, antes de ouvir o Vozes da Madrugada, você fala um pouquinho das parcerias, dos seus compadres aí, seus amigos, né? O Ivan Lins, o Vicente Barreto, tanta gente que você aí fez parceria. Fala um pouquinho desses parceiros, desses amigos, se estão distantes agora, estão mais próximos, como é que está isso? Você está fazendo coisas juntos? Diga lá. Durante muitos anos, eu fazia as coisas, muita coisa sozinho, né? Até por falta de oportunidade, ou porque eu não sei compor junto. Eu me distraio, vou fazer outra coisa. Geralmente, compor junto, você bota uma cerveja na mesa, daí eu prefiro... Não sai nada. Não sai nada. Aí comecei a fazer parcerias na medida em que as pessoas vão mandando para mim. Sobretudo... melodias para eu colocar as letras. É assim que eu faço com o Vicente Barreto, com o Ivan Lins, com o Rafael Altério, que são talvez os meus parceiros mais constantes, né? O Ivan sempre esteve presente em todos os discos. Nesse disco a gente tinha uma música juntos, né? Só que é aquela história do contar o álbum, contar uma outra história, né? E essa música nossa do Ivan ficou é a primeira música do próximo disco. Você está dando spoiler do próximo disco, já tem uma especial mais inédita com o Ivan Lins. Pronto. Porque ficou mais coeso o resto. Mas os outros parceiros todos estão. O Vicente Barreto com Comunidade, que é uma música que a gente tinha feito há alguns anos atrás, e a gente deixou um pouco de lado porque achamos que ela era um pouco pesada, né? Só que a realidade superou tanto que ela deixou de ser pesada, a realidade ficou muito mais pesada do que ela, né? E ela virou uma música, para mim, necessária e urgente. Então, gravei essa música,
e coloquei meio rapeado assim, um texto de uma peça teatral que escrevi, que tem a ver com a letra dessa música, que chama Comunidade. Ela estava lá encostada até que o dia que aconteceu aquela tragédia em Paraisópolis, uma comunidade pela qual eu tenho muito afeto. Durante anos, o Barracão dos Sonhos era um projeto que a gente levava nos shows juntos e tal, né? Então foi... E aí, quando rolou aquela história dos meninos lá que foram acuados né, no baile funk lá, sim, eu muito angustiado, peguei o violão e toquei essa música. E aí essa música voltou. Então ela está no A Vida É. Vicente Barreto. Rafael Altério, a gente também tem várias músicas. Ele acabou de lançar um disco só com músicas da nossa parceria, né? Chama Amuleto. Vamos trazer ele aqui, o Rafael, para contar as histórias. Vale a pena, porque, na verdade, eu escrevi as músicas falando do mundo a partir do foco da varanda da casa dele, que é uma fazenda no interior de São Paulo, né? Tapetininga. Isso, sim. A Lambaria até, né? Que é a grande Tapetininga. Beleza, um lugar lindo, né? Que virou um estúdio Gargolândia, também um estúdio famoso aí, um espaço, né, de gravação, e um espaço para reflexão, gravação e também imersão, tudo ali. Dá para fazer tudo, né? Tranquilo. Pois é. Então tá. E aí os outros dois parceiros, aí eu vou contar então, de um, depois eu conto do outro, que eu quero tocar a música dos dois. O Joãozinho Gomes é um dos poucos parceiros que eu faço a melodia. Ele me dá a letra e eu acabo musicando a letra dele. Nesse caso particular, ele foi fazer um projeto de músicas para Macapá. E ele me mandou esse poema, pedindo que eu li um poema lindo. Fiz a música e gostei muito da música quando fiz. Fiquei muito emocionado, porque ela é meio mântrica, assim. Aí eu falei, ele queria colocar no meu disco. Mas eu falei, não tem sentido eu cantar uma música para Macapá, embora eu adore a cidade, vá para lá sempre, para Belém, eu adoro a Amazônia, mas não é a minha terra, né? Nesse momento você está querendo se apropriar da cultura. Aí ele começa falando cidade Cafusa, onde moro, né? Aí eu pensei na cidade confusa em que eu moro. Aí liguei, Joãozinho, posso fazer uma resposta à sua letra, uma música para São Paulo, e a gente grava as duas? Ele falou, por favor. Aí eu comecei a ressignificar algumas palavras do poema dele e fiz para São Paulo uma segunda parte. Então, a primeira parte é para Macapá, letra do Joãozinho, a segunda parte é para São Paulo, letra minha. A parte de Macapá, quem canta, quem me deu a honra e o prazer enorme foi minha querida amiga Patrícia Bastos. Que voz incrível, e a segunda Patrícia. parte, São Paulo, canto eu. Então vamos ouvir? Vamos tocar então. Fala aí as canções. Vamos chamar. Chama aí as canções. Você precisa do quê? Do nome? Não, fala o nome das canções que eu já vou marcar aqui e a gente vai ouvir para chamar o público pra gente. Vozes da Madrugada. Vozes da Madrugada. Isso. Né? Que é com o Joãozinho Gomes. Uhum. E depois eu quero fazer o meu quarto parceiro, que é meu querido filho, parceiro de vida, Pedro Viáfora. E a gente fez uma música para o meu neto, que encerra o disco, que se chama A Vida Vi. Uhum. O nome dele é Davi. Davi. Mas a Voz da Madrugada e a sequência qual que é que você fez? Além da Voz da Madrugada, que você fez a resposta em... Não, é a mesma música. Eu usei a mesma melodia. A primeira parte a Patrícia canta para Macapá, a segunda, aí volta a melodia e eu canto para São Paulo. Que é A Vida Vi. Que é A Vida Vi. Não, chama Voz da Madrugada. Voz da Madrugada, desculpe, é a confusão. Eu que estou fazendo o São Paulo Confusa, sou eu confuso também. Então, Voz da Madrugada, as duas versões, as duas canções. Então, vamos ouvir. Roda a Voz da Madrugada. Cidade Cafusa onde moro, sem muro é a minha morada. Com a franja da aurora decoro os caramanchões na sacada, aonde os pardais fazem coro
com as vozes da madrugada, louvando o nosso decoro, com músicas enluaradas. Cidade Cafuso onde moro, namora manhã serenada, que dia após dia decoro a nossa nortista jornada. Em ti vive tudo que adoro, contigo não me falta nada. Teu rio reside em meu poro, meu verso em tua tez morenada. Cidade Cafuso onde moro, meu ninho de eterna morada. A casa de amor onde oro, com a porta bem escancarada. Cidade despida de ouro, teu templo é a mata sagrada. E a chuva é teu choro por todas as vidas futuras, presentes e antepassadas. Cidade confusa onde moro, pomares de amoras muradas, na pedra o jardim que lavoro, auroras da cara manchada, buzina teu canto canoro, madruga na tua vanguarda, afina e desafina o coro, no choro das encruzilhadas. Cidade confusa onde moro, serena manhã desvairada, que dia após dia namoro da minha paulista morada. Em ti vive tudo que adoro, e aprendo que sei como é o nada. Se penso que já te decoro, é quando apareces mudada. Cidade confusa onde moro, e oro por minha ninhada, que dança nos teus logradouros o funk das tuas quebradas. Cidade dos rios vazadouros, cimenta tua mata matada. A enchente é teu choro por todas as vidas futuras, presentes e antepassadas. Cidade dos rios vazadouros, cimenta tua mata matada. A enchente é teu choro por todas as vidas futuras, presentes e antepassadas. Estamos de volta com o Celso Viafra. Agora ele já pôs uma luz aí no estúdio dele, tá cheio de luz, né? E contando as histórias. Você falou das parcerias. Rapaz, esqueci. Papo bom. Você falou, a música você falou de todas as parcerias, né? Do Joãozinho Gomes e tudo mais. Mas tem uma lá com o Vicente Barreto que você sempre é obrigado a cantar, né? Quando você vai lá no estúdio, a gente obrigou a cantar. Como é que foi essa canção? Fala um pouquinho, que eu já sei qual é, mas eu quero que você conte a história. Olha aí. É A Cara do Brasil, né? A Cara do Brasil. A gente foi uma grande alegria, porque assim que eu terminei, a Luli me chamou, me ligou, falou: "Oh, Ney Matogrosso está querendo uma música que seja que seja dançante, mas não seja samba, que seja contemporânea, mas que não seja panfletária, que seja..." Enfim, escreveu a música. Eu falei: "Pô, tá aqui, acabei de fazer", mandei. E o Ney gravou, depois gravou no DVD, né? Essa música, de vez em quando, cai em exame de vestibular,
Até quando meu filho foi fazer, eu falei, se tiver o autor quis dizer, eu falo, o que você botar aí, eu falo o que eu quis dizer. Eu assino embaixo o que eu quis dizer. Mas canta um trechinho aí, uma palhinha só, que é tão linda essa canção, e você sempre é obrigado a cantar. Como eu te peguei aqui de surprise, você faz a capela mesmo, diga lá. Porque eu coloco opostos, né, do Brasil, né? O Brasil é o que tem talher de prata, ou quem só come com a mão, né? E aí o refrão a gente é torto igual Garrincha, aleijadinho, ninguém precisa consertar, se não der certo a gente se virar sozinho, de certo então nunca vai dar. Porque o problema do Brasil, quem vai resolver é a gente mesmo, né? Ficar votando, buscando salvador da pátria, não vai dar. A saída para o Brasil é o coletivo, esse coletivo íntimo que cada um tem em si mesmo e no restante da sociedade, né? É bem ficar procurando salvador da pátria, já não deu certo, não vai dar nunca, não vai aparecer. Né? E você colocou a questão do Aleijadinho, né? O escultor e também o Garrincha, né? São figuras interessantes, né, da história do Brasil. O Garrincha era realmente o pessoal, quando ele começou a jogar, esse cara não pode jogar futebol, né? Ele tem defeito, né? Físico. Deficiência física, chamaram. Defeito físico. Politicamente incorreto, na época, ele tinha um defeito físico. Tinha um professor nosso lá que falava, que quando a gente fez um curso ali de esportes e tal, que ele tinha um centro de gravidade. Aliás, o doutor Osmar de Oliveira, lembrei agora. Ele, que era um comentarista, locutor e tal, e médico ortopedista, ele disse que o Garrincha tinha um centro de gravidade fora. Então ele já era um cara esquisito, né? E ele jogava a bola e ganhou 2 Copas do Mundo para o Brasil. Não é brincadeira, é fenômeno. E que é um típico do Brasil. Se fosse em outro lugar, esse cara não pode fazer esporte, porque esse cara não tem a menor condição. Né? E aí você compara com o escultor Aleijadinho também, é muito legal. Em 62 o Garrincha ganhou praticamente sozinho. Sozinho? Né? Se machucou. Então, quer dizer, sozinho. Eu digo, foi sozinho sem o Pelé, né? Fundamental ele foi, né? Em 58 para abrir também o time lá da União Soviética ali, se não fosse ele pela direita ali, a coisa foi fundamental, um grande jogador. Foi. E você comparando essas figuras brasileiras, né, que são meio párias, né, mas importante, né? Fale. Você sabe que eu tenho, você está me falando agora, eu estava fazendo uma leitura que, além de tudo isso, além da questão futebolística do Garrincha, né, eu sempre ouvi dizer, meus tios, meu pai, tudo, que a gente tinha um complexo de vira-lata, que a gente não ganhava a Copa, porque, né, por isso que perdeu uma Copa de 50. O Nelson Rodrigues falava isso, né? Então, eu acho que essa irreverência do Garrincha acabou com isso. Vamos lá, então tem aquela história dele estar subindo para jogar com acho que foi a final com a Suécia, e a mesma camisa do Madureira, daí ele olhou e falou, vai jogar com o Madureira, né? Todo mundo nervoso, vai disputar a Copa do Mundo. Vai ser com o Madureira. A simplicidade dele, né? E isso aí ele achou que quando foi campeão do mundo se ia ter segundo turno. Os caras falaram, não, já acabou, somos campeão do mundo. Incrível, o Garrincha incrível, né? Uma figura. E legal você ter lembrado, botando na letra, essas figuras brasileiras importantes, né? E essa comparação que você falou dos 2 Brasis, do Brasil que quer ser assim, elite, a elite e o povo, né? Foi muito bem colocada, muito inspirada essa letra, e a música também linda, né? Essa parceria com o Vicente Barreto, muito legal. Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir então o Racha, que o Racha é baseado também nessa situação aí do... Por que você fez o Racha? Conta para nós. Eu já sei um pouco a história que você me contou. Então, Racha, na verdade, é essa situação do radicalismo em que a gente se colocou, né? E que eu acho que a gente não vai sair dessa enquanto isso não se amainar, né? Dentro desse processo, eu até vou te pedir licença, até para eu dar para as pessoas também conhecerem um pouco a dinâmica do meu livro, né? Do livro, do disco, que eu estou contando sobre cada canção, por que eu fiz. Então, é uma coisa assim, eu tenho até, o velho tem que botar óculos. Meus amigos. É melhor para não passar vexame, né? Pois é. Às 23h59 do dia 31 de dezembro de 2013, lembro de respirar uma brisa boa e inusitada. O país na moda do mundo, feita as sandálias havaianas. Seríamos sede da Copa, uma Olimpíada por vir. Será que finalmente tínhamos dado certo? Às 23h59 do dia 31 de dezembro de 2014, tudo parecia beirar um pouco o caos. Às 23h59 do dia qualquer que seja o hoje, ao relembrar isso tudo, relembrar isso e tudo o que mais viria, fica a sensação de que desde o 7-1 jamais paramos de tomar gols da Alemanha.
Um dos mais doloridos por ter sido feito pelos nossos próprios zagueiros e porque espalha raízes difíceis de podar, o racha. O racha começou pequeno, descuidado, num churrasco, cervejada ou pingaiada de fim de tarde. Veio o tempo e os conhecidos pararam de se falar. O racha suspendeu a dança, furou o coro do pandeiro, xingou o artista na via pública. Veio mais tempo e pequenos amigos se afastaram. O racha quebrou a perna do centroavante na pelada das quintas, trouxe a pedra no vidro, a ameaça, a injúria, levou a discussão política do boteco para o ringue das brigas de galo. Veio mais tempo e grandes amigos, irmãos, muitos se perderam do outro. O racha fez da discordância superficial a incompatibilidade profunda, da falta de simpatia pelas ideias do outro, o ódio absoluto. Veio ainda mais tempo e o racha virou estratégia. O racha aboliu a autocrítica, trocou olhares com a censura, embruteceu a delicadeza, dispensou a civilidade. O racha pariu o detrator anônimo que animou o canalha a detratar as claras no escuro da impunidade. O racha ressoprou a ideia da resposta à divergência se dar pela destruição do outro. Carrego a impressão de, por um momento, ter havido a possibilidade de, juntos, às 23h59 de um dia qualquer do ontem, termos conseguido significância perante o mundo. Só que o racha veio e acabou com ela. Beleza! Vamos ouvir agora a música, o Racha, a música Racha. Roda? Roda. Uhul. Desde o colégio defenderam sempre a mesma bandeira. Um dia discutiram o voto na terceira saideira. Kaká não é fascista nunca, nem de brincadeira. Dedé nunca pegou din-din com dono de empreiteira. E a discussão de bar virou brigar pra vida inteira. A sexta-feira nunca mais teve cerveja e canha. Sábado à tarde a churrasqueira não assou picanha. Não se ligaram nem no 7-1 para a Alemanha. Nas eleições a internet virou guerra de trincheira, com munição pesada de palavras duras e rasteiras. Kaká não tem pavor que o pobre voe com a família. Dedé nunca foi conivente com qualquer quadrilha. E a discussão na rede virou rinha de matilha. A quinta-feira nunca mais teve bola e batuque. Miou a coisa de sair para dançar o zouk. Quem é Kaká bloqueou quem é Dé no Facebook. O tempo, em vez de serenar, só fez foi acirrar a marra. Rolou tanta pancadaria que a marra talvez nem morra. Dedé não sabe o que cantar quando pega a guitarra. Kaká só sabe reclamar e soltar as cachorras. E a turma foi perdendo o pique de fazer uma farra. O vinho foi perdendo o corpo e virando uma borra. A coisa foi perdendo o prumo e virando uma barra. Rachou a turma e esse racha acabou nessa porra. Estamos de volta com o Celso Viafra, falando da Vida é, o novo álbum do Celso Viafra, que é o 10º álbum do Celso Viafra, A Vida é. Ele é um livro CD, né, que é uma novidade que ele está fazendo assim, em vez de fazer o CD, ele fez um livro e aí coloca o CD. Na verdade, o CD é bônus do livro. É encarte. Assim. Encarte, a gente tinha um CD com encarte, agora eu tenho um encarte com CD encartado. Um livro com CD encartado. São 9 CDs da carreira, né? Um DVD e 2 romances, e segue por aí. Já tem outro, você já falou que tem algumas canções já prontas para o novo trabalho, né, Celso? Tem duas, que vem por aí. Tenho duas que já tem duas. E uma com o Ivan Lins, que eu não vou dar o spoiler. Depois, quando entrevistar de novo o Ivan, eu vou perguntar para ele, ele vai fazer o spoiler, que ele se distrai e ele fala. Abusar da boa vontade do amigo também. É isso. Agora, eu queria que você comentasse com a gente, você já falou da situação desse racha, acabou de falar, né? E como é que você vê a possibilidade de sobrevivência
num artista hoje? Porque você ainda tem os direitos autorais, né? Você pode trabalhar em casa, você é escritor, você compõe, né? Produz em casa, você também tem essa facilidade de poder se adaptar trabalhando, né? No confinamento, né? Na quarentena, digamos assim. Quarentena, a palavra já não tem sentido mais, né? Porque já passou de um ano, já não dá mais para... Parecia tão grande, né? Não é quarentena, uns 10 dias só. Os caras achavam, né? Enfim. E tudo isso, né, do teu trabalho, como é que você vê? Porque é uma situação tão dramática para outros. Nós falamos aqui dos trabalhadores que você, como empreendedor também que num disco que você vai produzir, quanta gente emprega, você já contou isso tudo. Mas como é que você vê essa situação? Porque tem uma turma, por exemplo, a turma que produzia os seus shows, a turma da luz, a turma do som e tudo mais, né, que a gente chama a turma da graxa, em situação dramática, né? E muitos outros músicos que não têm esse privilégio nosso de poder trabalhar em isolamento e tal, estão quebrando a cara. Aquela turma que você conhece muito bem, né? A turma, por exemplo, do choro, que fazia o feijoada com choro, com samba, os grupos que se apresentavam nos bares, músicos, né? Bares, né? Os bares que foram né, estão fechando, né? Não sei, você frequentava muito deles, aí fechou. O do Borogodó parece que agora, depois de uma vaquinha virtual, vai ser mantido, e foi um movimento. Perdemos Genésio, perdemos muito triste. Então, enfim, as pessoas estão se virando para manter. E esses músicos todos, e esses trabalhadores do show, o showbiz do espetáculo, estão sem trabalho, né? Como é que você vê essa perspectiva? Você tem acompanhado alguma ação importante aí de solidariedade para essa turma toda? Você tem participado? O que você tem? O que você pode nos dizer a respeito? A gente tem participado na medida do quanto pode, em várias campanhas, sim, né? Mas eu acho que a questão toda é uma questão muito maior, né? Porque a gente está vivendo uma guerra. Nessa guerra, evidentemente, vão ter sacrifícios, né? Quando não vidas, né? Ainda melhor você passar por um sacrifício do que uma vida. E alguns países vão resolver melhor essa crise ou não. O que eu vejo muito claramente é que, até isso começar, existia essa teoria neoliberal xiita, né? Que o mercado era o senhor, ele podia resolver tudo, né? O Deus mercado. Na primeira febre, eles tiraram todo o dinheiro de produção e depois e foram investir em dólar, foram investir em outras coisas, né? Então, ou seja, fica muito claro que é necessário, não um Estado dinossáurico e gigantesco, mas, enfim, um Estado mínimo para garantir que as desigualdades, num momento como esse, não se tornam abissais a ponto de você escolher entre morrer ou estar vivo, na medida em que você escolhe entre a economia e a saúde, né? Eu acho que é um momento em que, sei lá, tem que se investir o que se tem, depois nós vamos resolver o problema do mundo, porque desestruturou tudo, né? Sei lá, pode ser até que o Brasil, como produtor de commodities, daqui a pouco vai ter tanta fome que a gente até vai sair dessa numa boa. Ficar fazendo essa... Eu acho que o momento agora nem é discutir tanto a questão polêmica. Nós estamos vivendo o auge do auge da pandemia, né? E o olho do furacão desse auge é o Brasil, evidentemente, por má gestão desse processo todo. Esse momento agora é parar para resolver a questão e depois a gente vai ver, né? É que sair do buraco, final, né? Final do campeonato, você está transmitindo para o mundo, final da Copa do Mundo, transmitindo para o mundo inteiro, de repente fecha o tempo e começa a cair raio no campo. Não, mas temos que resolver o problema da televisão. Não, bicho, vamos esperar acabar o raio e depois a gente vai ver o que vai acontecer, né? Jogar na água, jogar na poça, sei lá, mas agora, nesse momento, espera parar o raio, pelo menos isso, né? Agora, em vez disso, as pessoas... Tem gente que reza pelo raio, torce pelo raio, aí fica difícil. Né? O cara tira a bandeira e torce para o raio. Isso aí. Estamos chegando no final, Celso. Quero agradecer a tua boa vontade com a gente. Aí não deu. Hoje você podia fazer um violão, mas aí não nos preparou direito. Na próxima, você já vai fazer do estúdio ou na rádio, né? Que vai ser mais legal quando você estiver com a gente na rádio. Eu vou gostar mais. Você já foi com o Pedro lá também uma vez, né? Já foi sozinho, enfim.
E a gente vai ouvir agora uma canção, A Vida Vi, que é uma homenagem ao seu neto Davi, né? O netinho que está meio longe, né? Que está meio que você não consegue ver ele todo dia. Tá Ele difícil. está vindo para São Paulo, vai ficar... Opa! Agora o vovô já vai ficar todo animado, que delícia. E essa música, fala um pouquinho da motivação, né? Tá clara aí a motivação do vô Celso, mas fala aí, e a parceria com o seu filho, né? Não sei como é que é uma parceria com o filho, deve ser uma coisa bonita, né? Nem certamente. A parceria com o filho é a sensação de que a gente não errou tanto, né, na vida. Até porque ele vai estar ouvindo isso aí, vai ser bom, ele vai gostar, ele vai gostar. Até porque eu falo que a gente, para viver de arte no Brasil, você é obrigado a fazer tanta coisa, trabalhar com outras coisas. Você perde, muitas vezes, pedaços do filme da infância do seu filho, porque tem que cuidar da vida, cuidar. Claro. E aí, depois que você cuidou da vida, aí você vai fazer a música por necessidade visceral de falar as coisas e tal. E aí você fica sempre com a sensação de ter sido um pouco relapso. Eu tenho certeza que não fui assim, porque todo o tempo que eu tinha disponível, a gente sempre esteve muito juntos. Mas, de repente, você ter o filho fazendo aquilo que você faz, significa que eu estou certo nesse sentido, nesse sentimento de que fiz a minha parte, essa coisa da paternidade, né? A Vida Vi, a gente foi, quando era para saber o sexo dele e tal, no ultrassom, a gente fez foi o Pedro, foi a Eli, minha mulher, foi a Clara, minha filha, claro, foi o marido Ela dela, estava lá, Mateus. Clara estava lá, Clara estava lá. Era a única que tinha que estar lá, foi o Mateus, marido também. Enfim, e quando a gente viu aquele coraçãozinho pulsando, foi a partir disso que eu falei, preciso fazer alguma coisa sobre isso. Logo em seguida, o Pedro me falou, pai, tem uma melodia nova que você não quer tentar uma letra? Eu falei, já tem até, deixa eu ver. Tinha tudo a ver. Fizemos, então, a música para o neto e para o sobrinho, né? Um fez para o neto, outro fez para o sobrinho. Que legal. E é legal, muito musical. Ele é muito musical. Ixi, já vai mais uma, terceira geração já começando né? Vai ser legal da família, muito legal. E a Raquel de Queiroz falava que escreveu, né, sobre isso, falava que os netos são os filhos com açúcar. Ela queria dizer que a gente trata eles de forma mais melosa. E é mesmo, né? Eu tenho 2 netos, eu faço isso mesmo. Mas eu não quero nem saber, porque eu já cuidei dos filhos, agora os netos eu quero estragar tudo, né? Quando a gente é pai, a gente está ocupado em prover, né? Correr prover, atrás né? da estabilidade. Isso, prover. Tá. E o vô já é mais relaxado, né? O vô não tem esse compromisso. Tem compromisso de entender melhor a criança, de brincar, e você vai fazer isso com... Ele vai tocar com você daqui a pouco, nós vamos ver uma parceria aí daqui a um tempo, né? Se Deus quiser. Cantando e tudo mais. Então vamos terminar com essa música, né? A Vida Vi, né? Do disco A Vida É, no mais recente trabalho do Celso Viafra. E no finalzinho, Celso, eu vou botar, porque senão os ouvintes vão ficar bravos comigo, que é a música mais tocada do Celso Viafra, que é A Cara do Brasil, que você cantou aí uma palhinha. Você quer alguma gravação que você quer escolher, diferente, aí, para eu botar, ou ponho... Você manda. Não, a escolha é sua, Tá bom, então, já que eu estou botando, eu estou escolhendo aqui, o ouvinte sempre pede aqui para a rádio. Então, a gente vai ouvir. Me surpreenda. Me surpreenda, é bom, né? Então, A Vida Vi, né? A Vida Vi, que é a música que... Essa encerra o disco também? Ela fecha o disco? Encerra o disco. Tem tudo a ver, né? Em homenagem ao seu neto Davi, e depois a gente ouve A Cara do Brasil. Eu queria só também, Fale. Além de tudo isso aí, destacar a Vanna Bock, que é o cello. A primeira parte do A Vida Vi é voz e cello, né? E ela tem um cello lindo. Ali é o time de cordas, graças a Deus. Já legal. Todos eles. Não, você já falou, o time que te acompanha só é uma... E aí foi lindo essa, porque foi violão e cello. Fica que legal. Pensei no arranjo e falei, tem que ser. Mais emocionante também, né? É assim que a gente tem que lidar as coisas nesse momento tão difícil, né, Celso? Lidar de forma emocional. E o final da música, eu peguei todos os músicos que participaram das outras faixas e pedi para dar uma canja ali no A Vida Vi, porque é para a gente pegar essa carona com essa geração do Davi, para ver se essa geração cria um mundo mais justo e melhor para nós, né? Que a gente espera, né? É isso aí, então, Celso. Vamos nos encontrar, então, proximamente, depois da vacina, né? Estamos esperando a vacina, eu e você, né? Que nós temos mais de 60. Vamos esperar a vacina chegar e a gente se encontrar depois
que tudo isso passar e você ir lá no estúdio tocar, levar o Pedro e tal, que também está fazendo um trabalho incrível, que a gente já relatou aqui na rádio, já entrevistamos o Pedro, muito legal e tal, a família com saúde para continuar produzindo essas coisas tão bonitas que vocês fazem aí, tá bom? Abração virtual, olha o abração virtual, vamos dar um abração. Uhul! Abração virtual, até a próxima, Celso, um abração, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, obrigado. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tão pequenino ele era, ponto pulsante na tela. Dentro dele a imensidão, na mamãe grávida vi, dádiva da vida vi, no som do seu coração, impávida vida vi, a navegar, lá navegar, o rio do tempo segue além. Depois do rio tem um mar, dentro do mar tem um mar. A profundeza do amor é um mar, a vida é um mar habitando em alguém. O ventre da mãe é o mar do neném, na sua sagrada espera. A vida é bela, nascer é como acender uma estrela. Pulsante na tela, dentro dele a imensidão, na mamãe grávida vi, dádiva da vida vi, no som do seu coração, impávida vida vi, a navegar, lá navegar, o rio do tempo segue além. Depois do rio tem um mar, dentro do mar tem um mar. A profundeza do amor é um mar, a vida é um mar habitando em alguém. O ventre da mãe é o mar do neném, na sua sagrada espera. A vida é bela, nascer é como acender uma estrela. Eu estava esparramado na rede, jeca urbanoide de papo pro ar. Me bateu a pergunta meio a esmo, na verdade o Brasil o que será? O Brasil é o homem que tem sede, ou que vive da seca do sertão? Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai é o que vem na contramão. O Brasil é um caboclo sem dinheiro, procurando o doutor em algum lugar. Ou será o professor Darcy Ribeiro, que fugiu do hospital pra se tratar? A gente é torto igual garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, certo então nunca vai dar. A gente é torto igual garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, certo então nunca vai dar.
Brasil é o que tem talher de prata, ou aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come? O Brasil gordo na contradição. O Brasil que bate tambor de lata, ou que bate carteira na estação. O Brasil é o lixo que consome, ou tem nele uma nada criação. Brasil Mauro Silva, Dungazinho, que é o Brasil 0-0 e campeão. Ou o Brasil que parou pelo caminho, Zico, Sócrates, Júnior e Falcão. A gente é tudo igual Garrincha, Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é tudo igual Garrincha, Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. O Brasil é uma foto do Betinho, ou um vídeo da favela naval. São os trens da alegria de Brasília, ou os trens de subúrbio da Central. Brasil Globo de Roberto Marinho, Brasil Bairro Carlinhos Candial. Quem vê do Vidigal o mar e as ilhas, ou quem das ilhas vê o Vidigal. Brasil encharcado, palafita, seco, açude, sangrado, chapadão. Ou será que é uma avenida paulista? Qual a cara da nação, hein? A gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é tonto igual Garrincha, Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é tonto igual Garrincha, Aleijadinho, ninguém precisa consertar.